Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal da Ampere. Assim como no ano passado, viemos para um vídeo com conteúdo todo especial, uma retrospectiva do ponto de vista meteorológico para o ano de 2022. Vamos começar pelo mês de janeiro? A gente começou esse ano com boas chuvas nas áreas centrais do país. Ali no canto dessa imagem, vocês enxergam a anomalia de precipitação. Para todos os meses, a gente vai deixar esse resumo tanto de precipitação quanto de temperatura para vocês ali no cantinho da tela. E olha só, um dos principais predecessores dessas chuvas acima da média na faixa central do Brasil foi o padrão de queda da tal da oscilação antártica. Eu vou falar o nome de alguns fenômenos aqui nesse vídeo. Não necessariamente vocês precisam se lembrar ou saber de todos, podem acompanhar os vídeos da Ampere que a gente dá uma noção geral sobre o que são esses termos. Mas enfim, foi essa oscilação que caindo gerou um padrão, uma intensificação do que a gente chama de trem de ondas em direção ao centro-sul do país. Isso ajudou para que uma área de baixa pressão em níveis mais altos da atmosfera colaborasse com a atração da umidade em direção à porção central do Brasil. Além disso, lá no começo do ano, assim como agora, estávamos no ápice do fenômeno Laninha. Aqui eu coloquei para vocês um gráfico de previsão do North American Multimodal Ensemble, que na época estava monitorando o fenômeno Laninha, mostrando a sua continuidade ao longo do ano e também indicando que ele estava num período de ápice. Bom, para o mês de fevereiro, infelizmente, ao longo de todo o ano tivemos grandes tragédias atreladas à condição de tempo severo, mas essa chamou bastante atenção, Foram mais de 200 mortes lá na região da Serra do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, por causa de uma chuva extremamente intensa e volumosa num curtíssimo período de tempo. Foram mais de 200, 300 milímetros acumulados e essa chuva aconteceu num contexto, pessoal, que ao longo do mês todo, praticamente, a gente teve chuva boa nas áreas centrais do país. Aliás, até o final da primeira quinzena, quando essa tragédia chegou a acontecer, o solo na região já estava bastante encharcado, já tinha recebido uma boa quantidade de chuva, tá bom? Então, é mais um mês que a gente teve um encerramento ali na faixa central do Brasil, com alguns pontos marcando anomalias positivas de precipitação, e as temperaturas, principalmente para a faixa leste do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, ficaram ligeiramente abaixo da normalidade. Em março, as águas mais quentes lá no Oceano Atlântico Tropical começaram a forçar uma chuva mais expressiva aqui na altura do extremo norte do Brasil. Isso acabou causando uma subsidência na faixa central e, por isso, a chuva diminuiu, tanto que é o primeiro mapa do ano de 2022 que vocês podem observar a anomalia de precipitação com valores mais negativos. Enquanto isso, a temperatura no centro-sul foi caindo, ficou abaixo da média, principalmente para as áreas de fronteira com o Uruguai. No mês de abril, essa condição de um Atlântico tropical mais quente continuou existindo, continuou, aliás, transportando mais umidade para as áreas da região sul e menos para as áreas centrais do país. É por isso que a anomalia de precipitação, de novo, principalmente entre o sudeste, centro-oeste e centro-norte, foi registrada abaixo da média. No mês de maio, tivemos a tempestade tropical Iekan. Ela avançou com toda a força aqui pela costa do centro-sul do Brasil e deixou na sua retaguarda uma baita massa de ar frio, aí a primeira onda de frio mais intensa, que inclusive teve registro da primeira neve do ano na Serra Catarinense, por causa dessa condição de avanço de uma massa de ar mais frio logo atrás da tempestade tropical. Além disso, tivemos temporais sendo fortalecidos no final do mês de maio na costa leste nordestina. Ocorreram várias tragédias, Quem não se lembra das áreas de Pernambuco, Paraíba, todo o leste dessas áreas recebendo muita água, uma água que caiu num curto período de tempo e causou transtornos para a população do nordeste do Brasil. Nesse meio tempo, em maio, já ficamos com temperaturas em todo o centro-sul do país anormalmente abaixo da média. Em junho, continuamos com presença de massa de ar mais frio avançando, principalmente no meio do mês, do dia 11 ao dia 16, ali uma baita massa de ar frio. As precipitações ficaram mais concentradas no sul e menos nas áreas centrais, como é comum da climatologia, e assim o registro de anomalia de precipitação ele foi mais expressivo, foi mais positivo para as condições de contorno, extremo norte e extremo sul do Brasil. E a temperatura, mais uma vez, anormalmente abaixo da média no centro-sul. Julho, a situação ela já ficou um pouco mais, diminuiu a precipitação no sul do país. Antes, no mês de julho, tinha registrado mais episódios aqui de precipitação intensa,
E, na verdade, né, um bloqueio persistente por causa de uma fase positiva da tal da oscilação antártica acabou inibindo as chuvas no sul do Brasil. E, ao contrário do que a gente viu nos meses anteriores, principalmente entre maio e junho, a temperatura ficou acima da média no centro-sul do país por causa dessa condição de menos chuva e mais incidência de radiação solar. Em agosto, estes são os destaques. A chuva retorna ao sul do Brasil, induzida principalmente por frentes frias estacionárias que atuaram ali ao longo do mês, e só no final do mês de agosto é que a gente viu as instabilidades tentando avançar um pouquinho mais pela costa do estado de São Paulo, Santa Catarina também, e a temperatura em grande parte do centro-sul ficou abaixo da média, inclusive, né, com incursão de massa de ar polar na região. Em setembro, um dos grandes destaques, quando a gente chega ao final de todo o período de inverno, aliás, é comum que um dos grandes destaques seja a fumaça causada pelas queimadas no Brasil. Então, quando a gente começou setembro, a gente começou a perceber mais número de queimadas se elevando, se espalhando mais pelo país, o sul da Amazônia também, com alto índice de queimadas, com altos valores, números de registro. E a chuva, pessoal, em setembro, a gente até espera que ela comece a descer, né, pela região da Amazônia, ali pela região mais oeste da bacia amazônica, mas este ano ela ficou ligeiramente abaixo da média. Então a gente estava vendo o retorno gradual dela, estava vendo aos poucos alguma umidificação, o sistema de monção da América do Sul tentando funcionar, mas ao mesmo tempo funcionando de forma lenta e as queimadas ainda trazendo um grande destaque, principalmente para a primeira quinzena do mês de setembro, tá bom? Aqui ficam algumas imagens, alguns registros, para que vocês também tenham a curiosidade de pesquisar um pouquinho sobre esses termos que a gente coloca, né? Baixa pressão, alta pressão, jatos em altos níveis da atmosfera. Fiquem à vontade também para perguntar aqui nos comentários. Em outubro, qual foi o grande destaque? A expectativa era alta para que a chuva retornasse com maior intensidade para a faixa central do Brasil. Mas, na realidade, a chuva ficou abaixo da média em boa parte do sudeste e centro-oeste. Isso aconteceu ainda porque os sistemas estavam mais concentrados aqui no sul do Brasil. Em média, o trem de ondas, que vai desde o Índico até o Atlântico, configurou uma área de baixa pressão na região sul, que atraía mais umidade para aquela região. Por causa da chuva mais expressiva, a temperatura ficou abaixo da média no centro-sul. Em novembro, a situação já se inverteu um pouquinho mais. A chuva retornou, sim, às áreas centrais, mesmo que com alguma dificuldade, né? No começo do mês, teve uma baita massa de ar de origem polar totalmente atípica para a época do ano, que secou a atmosfera. Depois, teve ondas equatoriais que também causaram uma subsidência na porção central do Brasil. Mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, chegamos a passar de mais de 150 milímetros de chuva em diversos pontos das áreas centrais e também no centro-norte do país. Finalmente chegamos ao mês de dezembro, até o dia do fechamento desse vídeo, estávamos no dia 28, e o que a gente tem para destacar aqui sobre o mês de dezembro é o seguinte: a grande variabilidade das ondas equatoriais. O que são essas ondas? São várias, né? A gente pode ficar aqui discorrendo sobre elas o dia todo se deixar. Tem onda de Kelvin, ondas de Rossby, Madden-Julian também é uma onda equatorial, para quem já está mais acostumado com o termo oscilação Madden-Julian, né? E, na verdade, esse tipo de configuração está apresentando uma grande variabilidade. Então, no começo do mês, a gente estava mais favorecido por esse padrão, depois a subsidência, os movimentos descendentes ficaram mais intensos e desfavoreceram a chuva, tá? Mesmo assim, as ACAS, né, que é um sistema típico para essa época do ano, já estava aparecendo em novembro, apareceu mais vezes agora ao longo do mês de dezembro, e por isso estamos fechando o mês praticamente com chuva acima da média, principalmente naquela faixa centro-norte do país, desde o interior ali da Bahia até partes ali do Pará e também norte do estado de Mato Grosso. E com isso a temperatura ficou ligeiramente abaixo da média. Bom, pessoal, são muitos os destaques, daria para ficar aqui conversando com vocês um tempão, mas o principal, a mensagem principal que a gente queria passar eram as anomalias de chuva, de temperatura e também alguns dos sistemas mais importantes que fizeram parte da meteorologia ao longo desse ano de 2022. Vocês podem notar que de um ano para o outro não muda muita coisa, a gente tem ciclos, a gente tem repetições, a sazonalidade, né, as estações do ano comandam muito o que a gente vai ver ao longo de todos os nossos vídeos aqui, de todos os nossos conteúdos. Então, fique com a gente em 2023, a gente agradece toda a atenção dos nossos clientes, o pessoal que assiste aqui no YouTube, todo mundo que participa com a gente ao longo do caminho.
E é isso, pessoal, uma mensagem de muita paz, prosperidade e muita saúde também para todos nós no ano de 2023. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!